Bom dia a todos. Na verdade, antes de começar a apresentação, eu gostaria de parabenizar a Larissa e a Júlia pela iniciativa e o Claudemir, né, por ter acolhido as duas também, Rodrigo, enfim, eu acho que juntou, né, as duas agitadas, com vontade de fazer, e a Secretaria de Desenvolvimento Social que deu espaço para isso e acho que fizemos um belo casamento, né? Enfim, eu vou então começar a minha apresentação, eu vou compartilhar a tela. Nós vamos falar então hoje, só um minutinho. Aqui. Estão vendo? Tá. Então, eu vou falar hoje do papel dos pais na prevenção do uso de drogas, né, de álcool e outras drogas, por adolescentes. Então, a minha fala está dividida, deixa eu só tentar fechar aqui as carinhas, pronto, sem carinhas. A minha fala, ela está dividida em 5 momentos, tá? Primeiro, nós vamos contextualizar o problema, o porquê que a prevenção é necessária. Vou falar rapidamente das 3 principais drogas consumidas pelos adolescentes, para que a gente entenda a dimensão disso, tá? Vamos falar do papel dos pais na prevenção. A prevenção em tempos de Covid, quando a gente pensa realmente no papel dos pais nessa prevenção, e dicas do que fazer e como fazer, tá? Então, essa é a proposta que eu fiz para vocês para o dia de hoje. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas o Datafolha, já desde a década de 80, ele vem acompanhando alguns hábitos, algumas opiniões sobre as diversas questões sociais, mas são opiniões dos brasileiros, tá? Então, olha que interessante. Desde 83, a questão do uso de drogas pelos filhos aparece como um dos problemas mais temidos pelos pais, tá? E o mais interessante é que, com o passar dos anos, esse temor ele foi ficando mais forte. Então, tudo bem, é uma pesquisa de opinião, não é uma pesquisa científica, mas, de qualquer forma, ela nos dá um norte sobre o que realmente a nossa população teme, né? E a pergunta era, qual o seu maior medo? Para vocês terem uma ideia, em 83, cerca de 1/4 da população brasileira dizia que o maior medo era realmente que um dos jovens filhos se envolvesse com drogas. Em 2013, esse valor passou a 45%, ou seja, quase metade das pessoas entrevistadas coloca que o maior medo é a questão do uso de drogas na família. Mais do que medo de ser assaltado, mais do que medo de ficar desempregado, de o custo de vida ser muito alto e não dar conta, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, essa questão das drogas faz parte do nosso cotidiano e é um tema que assusta muito as famílias, tá? E como que está essa questão de uso de drogas entre os adolescentes? Então, o último dado do Ministério da Saúde, de 2015, mostra o seguinte, que entre 102 mil, né, estudantes de 9º ano, a amostra representativa da população brasileira de 9º ano, evidenciou o seguinte, que o álcool é a droga mais consumida. Então, quando se olha o último mês, a pergunta é a seguinte, você usou algum tipo dessas drogas, né, no último mês, seja álcool, tabaco, maconha, etc. Bom, o que a gente vê? Que mais ou menos 1/4 dos adolescentes de 9º ano, que significa 14 anos, mais ou menos, tá? Em média, 1/4 deles bebeu no último mês, então nos últimos 30 dias, tá? E quase todos esses que beberam ficaram embriagados. Então, o que a gente vê aqui? Que o álcool é a droga mais prevalente e os adolescentes que bebem, em geral, não bebem simplesmente uma dose ou meia dose, não. Eles bebem para ficar embriagados, tá? Depois a gente tem o tabaco na sequência. Ah, tá aqui o meu, tá tentando fazer. O tabaco e depois a maconha, tá? Então, tabaco e maconha até com prevalências
relativamente parecidas. Então, eu vou começar falando um pouquinho do álcool. Então, o álcool realmente é a droga mais consumida entre os adolescentes. O padrão de uso mais comum é o de binge, que eu já vou contar para vocês o que é. E, na verdade, o que nos preocupa muito em relação ao álcool é que o álcool hoje é o principal fator de risco para mortalidade precoce entre pessoas de 15 a 49 anos, tá? E quando a gente olha para o Brasil, ele é a principal causa de morte entre os jovens de 15 a 24 anos. Então, porque é uma morte precoce, é uma morte inesperada nessa faixa etária, tá? Então, a gente tem uma preocupação maior em relação ao álcool e os jovens. Mas o padrão que mais preocupa é o padrão mais comum também nessa faixa etária, que é chamado de binge drinking, que é o quê? É se consumir mais de 5 ou mais doses em uma ocasião, tá? Tem uma diferença entre homens e mulheres, mas no geral a gente fala dessas 5 doses. O que são 5 doses? 5 latas de cerveja, 5 shots de vodka, por exemplo, de 40 ml, e isso seriam 5 doses, ou a mistura delas, né? Pode ter algumas de cerveja, algumas de vodka e assim por diante. Esse binge, ele aumenta a ocorrência de diversos problemas, como abuso sexual, tentativas de suicídio, sexo desprotegido, gravidez indesejada. Enfim, diversos fenômenos acontecem associados a esse padrão binge, tá? O que a gente sabe hoje é que quanto mais cedo uma criança come beber, maiores são as chances de ela ter problema com álcool e outras drogas. Não é só o álcool e as outras drogas no futuro. E quando eu falo futuro, é tanto o futuro de médio prazo, então, por exemplo, a criança tem 8 anos, e ela faz a experimentação aos 8 anos, ela tem muito mais chance de ser alguém que bebe abusivamente aos 15, tá? E alguém que é dependente aos 20 e poucos anos. Então, o que a gente diz é que é fundamental retardar essa iniciação. Quanto mais a gente retarda a iniciação, menor a chance de a gente identificar o uso problemático e a dependência entre esses jovens e jovens adultos, tá? E o que é importantíssimo falar é que existe um nível de evidência forte na literatura científica que mostra o papel dos pais nesse retardo do primeiro uso e na manutenção, né, na persistência desse uso quando ele já acontece. Então, quanto mais os pais demonstram que realmente eles não concordam com a ingestão de álcool pelos filhos menores de idade, eles não estimulam, e eles não só não estimulam, mas como eles mostram que isso não é aprovado por eles, menor a chance de esse jovem se envolver em padrões de risco de uso de álcool. Esse estudo aqui foi um estudo feito com adolescentes de ensino médio numa amostra representativa do Brasil, e quando a gente avaliou os diferentes fatores de risco para a prática do binge na adolescência, o que a gente encontrou? Que o principal fator de risco era a falta de percepção de que beber e chegar intoxicado em casa era um problema para os pais. Então, os filhos que percebiam que isso era um problema, bebiam menos e faziam menos binge, tá? Então, isso é um dado interessante. Esse aqui é um outro estudo, de uma outra amostra, uma amostra de São Paulo, em que a gente também nota, de novo, o papel dos pais aí nessa questão da prática de binge. Então, quanto os adolescentes que reportavam mais conversas, mais número de conversas semanais com os pais, reportavam viver com a mãe, né? Reportavam outros fatores como a religiosidade, enfim, eram os jovens que faziam menos binge, tá? É claro, enfim, quando a gente faz esses estudos, nós avaliamos diversas variáveis. É claro que nem todos os possíveis fatores de risco e proteção são investigados, mas nesse contexto a gente conseguiu ver em diversos dos nossos estudos que essa relação com os pais ela é um fator de proteção. Depois eu vou mais adiante falar de outros estudos com esses mesmos fatores, tá? Aqui era só para contar um pouco do binge e mostrar para vocês que a família protege desse binge, tá?
E agora, falando um pouco de tabaco. As pessoas às vezes pensam o seguinte, mas o tabaco, o consumo de tabaco tem caído. E tem mesmo, tá? Ele chegou a ser, para vocês terem uma ideia, ele chegou a ser de quase 35%, né, no começo da década de 90, em algumas cidades brasileiras. Então, imagina, a gente tinha cerca de 1/3 dos adolescentes fumando, isso na década de 90. Hoje isso não é mais verdade, tá? Hoje, o que a gente vê? Que basicamente 6% dos adolescentes é fumante regular. Claro que continua sendo um problema, tá? 6% de adolescente fumante regular não é pouco, mas é bem menos do que a gente já teve no passado, tá? E 7% já experimentou outros produtos de tabaco, por exemplo, narguilé ou cigarro eletrônico, tá? E, de novo, esse estudo do Ministério da Saúde mostra, mais uma vez, que o que os pais pensam sobre o consumo dos filhos influencia nesse consumo. Então, aqui eles encontraram que os que consumiam mais reportavam mais também que os pais não se importavam se eles fumavam ou não fumavam. Então, tudo isso para mostrar para vocês que a gente tem sempre um componente familiar aí que poderia ter sido utilizado para a proteção, para a prevenção, e acabou não sendo. E outros fatores, né? Então, a frequência de exposição semanal a fumantes, isso acontece para o álcool também. Quanto mais a gente expõe uma criança e um adolescente a alguém bebendo, a propagandas de bebida, a mesma coisa para o tabaco. Quanto mais a gente expõe um adolescente a um fumante, maior a chance de ele se tornar fumante. Aí vocês vão dizer, poxa, Zila, mas eu sou filha de fumante e por isso mesmo eu não fumo. Eu sou filha de alcoolista e por isso mesmo eu não bebo. Então, em termos epidemiológicos, o que a gente faz? A gente sempre compara, são sempre comparações estatísticas entre o grupo que, por exemplo, faz uso de cigarro e o que não faz, e a gente começa a ver, dentro desses grupos, se existe diferença na distribuição desses fatores de risco e se ela existe, se ela é estatisticamente significativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, em essência, que no caso desses resultados que eu estou mostrando para vocês, existia mais exposição semanal a pessoas fumantes e mais relatos de que os pais não ligavam para o adolescente fumar ou não entre os adolescentes que fumavam quando comparado aos que não fumavam. Não quer dizer que dos que não fumavam, nenhum tinha essas outras questões. Até tem. Mas a gente, quando faz a análise estatística, a gente vê que esses fatores de risco são mais comuns, mais prevalentes entre aqueles que fazem o uso da substância, tá? Então, não é exatamente um veredito, não é dizer que alguém é filho de fumante, fica exposto todos os dias ao cigarro, não quer dizer que é certeza que ele vai usar, mas quando comparado o grupo que usa e o grupo que não usa, esses que foram expostos em casa, por exemplo, têm mais chance de usar, tá? E vocês lembram que no slide anterior eu mencionei rapidamente os cigarros eletrônicos? Eu não posso deixar de falar deles, porque o que a gente tem ouvido, né, assim, quando conversa com os pais em eventos escolares é o seguinte: existe ainda uma baixa percepção de risco em relação aos cigarros eletrônicos e muitas vezes os próprios pais se sentem mais seguros que os filhos estejam fumando cigarro eletrônico em vez de cigarro normal, tá? Isso acontece não só no Brasil, mas existe isso também nos Estados Unidos, essa baixa percepção de risco. Essa baixa percepção de risco, inclusive, fez com que os cigarros eletrônicos, que eram consumidos por uma minoria de adolescentes em 2011, hoje sejam consumidos por basicamente 21% dos adolescentes do último ano de ensino médio nos Estados Unidos, tá? É claro que no Brasil a gente tem restrições, então o comércio não é autorizado, mas a gente sabe sim que existem consumo, e esse consumo é associado muitas vezes a essa baixa percepção de risco que poderia ser aumentada quando não só a escola fale sobre o tema, mas a família também fale sobre o tema. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo que mostra que os jovens que utilizaram cigarro eletrônico,
eles têm 3,5 vezes mais risco de iniciar o uso de maconha também. Então, na verdade, existe sim esse cigarro eletrônico, ele aumenta a iniciação ao tabagismo e, consequentemente, ele aumenta a chance de consumo de maconha também, tá? E aí a gente chega na última droga da qual eu vou falar no geral, assim, para depois entrar na questão mais específica da prevenção, que é a maconha. Em termos de maconha, de novo, o que a gente tem ouvido muito dos pais é a dificuldade que eles têm tido de enfrentar a mídia, tá? Porque a mídia tem tratado da maconha medicinal de maneira que muitas vezes é difícil de distinguir o que seria o uso dos canabinoides medicinais e o que realmente é a maconha recreacional. E os adolescentes têm chegado com muitos questionamentos para os pais, dizendo, não, mas a maconha é remédio, então não tem problema eu usar. Então, na verdade, é fundamental que nas diferentes atividades de prevenção que a gente faz com os pais, que a gente deixe claro a diferença entre os canabinoides, utilizados de maneira terapêutica para algumas questões e, efetivamente, o risco de um adolescente consumir a maconha recreacional. Tá? E uma das questões mais interessantes em termos de prevenção de uso de maconha é o seguinte, os dados americanos mostram para a gente que conforme foi diminuindo a percepção de risco do uso de maconha, foi aumentando o uso diário de maconha entre adolescentes nos Estados Unidos, tá? Comparando dados desde a década de 70 até os dados mais recentes, tá? E se a gente olhar os dados americanos, a gente realmente toma um susto, porque a gente vê que cerca de 45% dos adolescentes de ensino médio nos Estados Unidos já experimentaram maconha pelo menos uma vez na vida. Sendo que no Brasil, esse valor é de cerca de 7 a 8%, tá? E o uso diário lá chega a 7%, ou seja, o que fuma todos os dias. E aí, por que eu trouxe essa informação? Porque, de novo, os pais têm um papel protetor ao discutir a percepção de risco que o adolescente tem sobre as diferentes substâncias. A partir do momento que os pais começam a mostrar que não é tão seguro assim, o adolescente acaba mudando a sua forma de pensar. Só para a gente trazer alguns dados que eu até acho interessante que se saiba, né, em relação à maconha. Então, ao mesmo tempo que a mídia traz essa informação de que a maconha é medicinal e os adolescentes estão num processo de utilizar esse discurso como sendo a verdade universal, né, as evidências que a gente tem hoje de uso de maconha por adolescentes mostram o seguinte, que esse uso de maconha nesta fase aumenta 246% as tentativas de suicídio dos adolescentes, aumenta 37% a chance de desenvolvimento de depressão na adolescência, enfim, danos à estrutura e função cerebral pelo uso durante a adolescência, e esse uso regular na adolescência dobra o risco de déficit cognitivo, psicose e abandono escolar, tá? Então, são informações para a gente tentar perceber que não é só a mídia que nos traz essa informação de uso medicinal que deveria chegar aos ouvidos do adolescente, tá? Mas por que a gente se preocupa muito com a questão da adolescência? Por que a gente sempre fala de prevenção, uso de drogas na adolescência, né? Principalmente porque esta é a fase de maior risco do ponto de vista social e biológico. Então, claro, risco social por quê? Porque a gente está tendo aquele processo de inserção dos adolescentes, do jovem na sociedade, a busca de uma identidade, a busca do grupo. Ok, isso é mais claro. Porém, a gente tem também uma vulnerabilidade biológica, ou seja, quando um adolescente experimenta maconha, ele tem muito mais chance de persistir nesse uso do que quando a iniciação, o primeiro uso se dá após os 25 anos de idade. Então, de novo, retardar o primeiro uso, ou se ele vier a acontecer, tem muita diferença por uma questão efetivamente
de formação biológica. Então, nessa fase, tanto a amígdala, o hipocampo e o córtex pré-frontal, eles estão ganhando volume, então eles estão crescendo ainda. Assim como o adolescente está crescendo, o cérebro está em fase de crescimento ainda, tá? Nesse momento, o sistema de reforço, inclusive o sistema de recompensa do cérebro, ele produz mais prazer, porque ele está mais ativo. Então, a presença da droga gera uma sensação diferente do que gera no cérebro de um adulto, tá? Isso faz com que, por ser mais prazeroso nesse momento, tenha um potencial de abuso maior, tá? E, ao mesmo tempo, os adolescentes não só têm esse estímulo maior cerebral, como eles têm também, do ponto de vista cerebral, uma diminuição da inibição, ou seja, eles acabam tendo um comportamento mais impulsivo, então acabam pensando menos para tomar algumas decisões. Então, tudo isso junto acaba tornando a adolescência um momento de maior risco, tá? Mas, assim, falei de diversas coisas, mas é importante que as pessoas estejam, né, os pais e os profissionais que trabalham com os adolescentes, fiquem calmos e estejam preparados em relação a essa fase. Porque pode parecer uma questão sem saída, mas não é. E não é por quê? Não é porque a maior parte dos adolescentes não usa drogas. Tá? Isso eu acho que é uma das informações cruciais para a gente realmente se sentir motivado a trabalhar com prevenção. A questão toda é a seguinte: a gente já ouve o ditado popular que diz que é melhor prevenir do que remediar, certo? Certo. Só que a gente tem que ter clareza de como prevenir. Seja através de um programa de prevenção na escola, seja através de políticas públicas, seja através de ações dentro de casa, que não necessariamente são baseadas em nenhum programa, mas partem da relação pais e filhos, tá? E o que realmente previne o uso de drogas? Então, assim, a ciência da prevenção, ela tem evoluído muito nos últimos 30 anos, mas, assim, intensamente, eu diria, nos últimos 15 anos. Então, a produção de resultados em relação a programas que funcionam e não funcionam ficou muito mais intensa nos últimos anos. Então, hoje, a gente já sabe, basicamente, o que funciona e o que não funciona. É claro que esse conhecimento que foi adquirido até hoje pela ciência da prevenção pode não valer daqui 10 anos, daqui 20 anos, por mudanças culturais, por mudanças de legislação, por diversas mudanças que a gente ainda não está prevendo ou não, enfim, não conhece. Mas, de maneira geral, a gente sabe o que tem funcionado nos últimos tempos, tá? Tanto com dados nacionais, quanto principalmente com dados internacionais, porque existe mais grupos trabalhando isso lá fora. Para facilitar a nossa vida, o NADC fez 2 edições de um guia de evidências para a prevenção. Então, como é que eles fizeram isso? Buscaram os principais resultados de pesquisas sobre intervenções preventivas para ver quais delas tinham efeito e quais não tinham ou não tinham efeito nenhum, ou tinham efeito negativo. A partir daí, eles geraram esse guia para orientar governos, para orientar tomadores de decisão, para que as propostas de prevenção executadas fossem baseadas em evidência científica. Nesse manual, eles dividem as ações de prevenção em algumas grandes categorias, né? Então, as ações que podem ser feitas na família, as ações que podem ser feitas na escola e as ações que podem ser feitas na comunidade. Cada uma das ações estudadas tem um nível diferente de grau de evidência científica que a gente diz. O grau 5 de evidência científica, que é identificado para as políticas de álcool e tabaco, significa que, se forem seguidas as políticas de álcool e tabaco que são propostas nesse manual, que são evidências já de testes, né, de avaliações em diversos cenários, isso realmente funciona na prevenção para os adolescentes, tá? Só que é mais difícil trabalhar com política de álcool e tabaco, porque você depende de todo um sistema aí, de legislativo, executivo, que acaba muitas vezes não caminhando da forma que a gente esperava, tá? Mas
a gente tem a questão de que a família é um núcleo importante para a prática da prevenção. Então, existem programas de habilidades parentais que já tem grau 4 tem algum áudio, acho que está aberto. Então, tem esses programas de habilidades parentais já com grau 4 de evidência científica, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que existem, sim, programas que reduzem o uso de drogas de adolescentes através de ações com os pais. Então, não necessariamente ação direta com o adolescente, mas ação com os pais. Essas ações, elas são de diversos tipos, eu vou falar mais adiante quais seriam elas, mas é importante o seguinte, em todas elas, o que a gente percebe? Que a postura dos pais frente ao consumo de drogas faz diferença na decisão de uso dos filhos, tá? Então, quando os pais se posicionam, quando eles colocam aquilo que eles pensam, aumentam a comunicação entre os filhos de maneira mais clara, isso reduz o uso de drogas entre adolescentes, tá? E como esses pais protegem ou colocam os filhos em risco? Então, assim, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que pensar que todos nós somos expostos a diversos fatores de risco e diversos fatores de proteção. Então, ninguém é só fator de risco ou só fator de proteção. Não é assim que funciona. Nós temos risco, nós temos proteção acontecendo tudo ao mesmo tempo. O usar ou não usar, o experimentar ou não experimentar, o iniciar ou não iniciar e o persistir ou não persistir, depende do equilíbrio entre esses fatores, proteção e risco, tá? Do ponto de vista familiar, o que a gente já sabe hoje? O que protege o adolescente? Então, quando ele está num ambiente familiar positivo, estimula pais presentes e participativos, monitoramento das atividades dos filhos, então os pais sabem onde ele está, com quem ele está, coloca regras claras de conduta, então, ó, na nossa casa isso não pode, isso pode, tá? E a atitude dos pais frente a drogas. Então, pais mais permissivos em relação a drogas terão filhos que vão consumir mais em geral, tá? Tem mais risco de consumir. E quais são os fatores de risco? Então, é exatamente aquilo, pais que consomem drogas, pais que dão uma educação inefetiva, ambiente familiar caótico, em que o adolescente não tem espaço para se comunicar, e assim por diante, tá? Falando em monitoramento parental, um estudo nosso também, da Juliana, que foi minha aluna de doutorado, mostra o seguinte, que os pais, os diferentes estilos parentais afetam, sim, e significativamente, ou seja, de maneira forte, a diferença entre o consumo de drogas dos adolescentes. Então, o que a gente identificou? Que os adolescentes com padrão de consumo maior, ou seja, um consumo de mais tipos de drogas e tudo mais, ou seja, digamos que um cenário mais negativo de consumo, em geral tem pais que não têm responsividade e monitoramento suficiente com os filhos. Então, esses pais, eles acabam muitas vezes não sabendo onde os filhos estão, com quem eles estão, acabam não respondendo aquilo que os filhos estão, né, aquilo realmente que os filhos precisam. Quanto mais os pais monitoram, estão presentes, oferecem ajuda para os filhos para resolver problemas do dia a dia, sabem o que está acontecendo com esses filhos, menor é o consumo, tá? Então, quanto mais os pais estavam presentes, menos os filhos consumiam, tá? E aí, a gente tem uma outra questão importante em termos de prevenção familiar, e essa eu acho que ela acaba sendo permeada por diversos mitos, né? Mitos históricos e culturais, bem complicados e que a gente tem que, de alguma maneira, desmistificar. Então, a gente ouve muito, e até hoje, isso não é coisa que a gente ouvia há 15, 20 anos atrás, não. A gente ouve até hoje muitos pais perguntando, mas não é melhor ensinar os filhos a beber em casa? Isso não é protetor? Porque ele vai beber comigo. E aí eu ensino, e aí eu tiro a curiosidade dele, reduzo essa curiosidade e tudo mais. Bom, a maior parte da evidência científica que a gente tem hoje efetivamente não aponta para essa direção, pelo contrário, aponta para uma direção oposta. O que quer dizer?
quer dizer o seguinte, que quando os adolescentes experimentam em casa e fazem uso, eles são supridos em casa desse uso de álcool, então os pais autorizam e dão esse álcool em casa, esses adolescentes de diversos países, não só do Brasil, tá? Eles têm uma iniciação mais precoce e mais episódios de embriaguez durante a adolescência. Além disso, há evidências também de estudos longitudinais, então eles fazem mais episódios, que esses adolescentes fazem mais binge, eles e não só fazem mais binge, como no fim das contas eles apresentam mais problemas decorrentes desse uso. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é um uso mais arriscado, no fim das contas, tá? Então, por mais que a nossa percepção popular é de que ensinar a beber em casa é bom, duas coisas precisam ser ditas. Primeiro, que o máximo que a gente conseguir retardar essa experimentação é positivo, porque vai tornando o uso menos danoso, tá? Por uma questão realmente, inclusive, biológica, tá? E, além disso, o fato de os pais não ofertarem álcool em casa e deixarem claro que eles não concordam com esse uso pelo adolescente, também são medidas preventivas parentais, tá? E aí, existem programas familiares que acabam tentando trabalhar a prevenção em casa. Então, acabam tentando ensinar para os pais como se posicionar frente aos filhos em relação ao uso de álcool e outras drogas. E aí, ensina também outras habilidades parentais, então habilidades de monitoramento, habilidades de envolvimento na aprendizagem do aluno, né, o vínculo maior, então esse vínculo familiar acaba sendo trabalhado nesses programas. Não só isso, como os programas também ofertam informações sobre drogas, que isso é fundamental, porque o pai ele tem que ter, os pais, né, eles têm que ter conhecimento para poder tratar disso com os filhos também. Trabalham a questão de disciplina, então, para deixar os pais mais seguros sobre como efetivamente disciplinar os filhos, e falam muito do papel dos pais como modelo para os filhos. Então, muitas vezes, de novo, a cultura popular faz a gente pensar que os adolescentes, adolescente não ouve os pais, adolescente é sempre rebelde. Mais ou menos. Então, na verdade é o seguinte, primeiro que todas essas ações têm que começar antes da adolescência, claro, tá? Para que elas sejam efetivas. Segundo que, o que a ciência tem mostrado é que por mais que o adolescente se mostre rebelde, se mostre refratário a algumas ações familiares, no fundo, elas acabam tendo o efeito preventivo, tá? Então, é claro que o adolescente ele vai tentar fazer de tudo para o pai e para a mãe simplesmente acharem que estão tomando o caminho errado. É óbvio, isso faz parte do modelo, né? Faz parte do processo, inclusive, de amadurecimento do adolescente. O que os pais não podem é tentar buscar validação dos filhos para essas medidas preventivas, porque muito provavelmente eles não vão ter, tá? Porque o adolescente vai achar que ele tem que sair de casa sem hora para voltar, ele tem que poder sair para beber e assim por diante. E cabe aos pais deixarem claro as regras de como as coisas funcionam em casa, tá? E aí, a gente chega... deixa eu só falar. E tem uma discussão interessante também, que é a seguinte. Quando a gente trabalha a questão de habilidades parentais direto com os pais, obviamente, a gente tenta deixar claro para eles que, assim, nessa fase da vida, um bom pai, muitas vezes, é visto como um pai chato, tá? Uma boa mãe é vista como uma mãe chata. Por quê? Porque, em geral, é aquele que está mais próximo, é aquele que quer saber o que está acontecendo, é aquele que vai perguntar mais, é aquele que vai colocar regras de horário de entrada e de saída, é aquele que vai levar e vai buscar na festa, é aquele que vai querer que o trabalho em grupo, né, seja feito na sua casa. Então, ou vai entrar em contato com a mãe da casa onde o trabalho está sendo feito para ver o que está acontecendo. Então, pode parecer que é um pai e uma mãe sejam mais chatos. Mas, na verdade, esses que são os que estão sabendo o que está acontecendo com os filhos, eles terão menos chance de que seus filhos iniciem o consumo de drogas. E aí, de novo, gente, isso quer dizer que
nenhum dos adolescentes de pais que monitoram demais, que respondem demais aquilo que os adolescentes precisam, vai usar droga? Não, isso não quer dizer. Quer dizer que quando os pais têm esse perfil, a gente reduz o risco de iniciação e o risco de persistência no uso de drogas, as duas coisas, tá? Mas não quer dizer que eu proteja a pessoa 100%. Então, isso também é um mito que a gente tem que quebrar. Sempre que a gente fala em programa de prevenção, o que o programa faz? Ele compara quem recebeu e quem não recebeu e vê se o risco de iniciação ou o risco de persistência no uso é maior no grupo que, espera-se, né? Acredita-se que ele vai ser maior no grupo que não está recebendo a intervenção, que não está recebendo o programa. Seja ele, por exemplo, um programa parental, seja ele um programa escolar, tá? Então, é com isso que a gente trabalha. E aí, a gente está num momento muito peculiar hoje na nossa sociedade, eu diria, no mundo como um todo, nós estamos vivendo uma pandemia. E com essa pandemia, diversas coisas aconteceram que afetam a questão da prevenção parental. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje. Um estudo da Fiocruz, que foi lançado semana retrasada, né, grande, com 44 mil pessoas, mostrou que os adultos brasileiros tiveram, no último mês, né, nos últimos 2 meses, aumento de ansiedade, aumento de sedentarismo e aumento de consumo de álcool e cigarro. Então, esse aumento de consumo de álcool e cigarro está se dando dentro de casa, tá? Então, o que a gente vê na prática? A gente vê na prática que um consumo que muitas vezes era feito num bar, numa balada, ou de maneira, às vezes, só no final de semana, a gente tem notado o seguinte, que ele tem sido trazido mais para o privado, ele tem saído do ambiente público, esse consumo, ido mais para o privado, e de maneira mais intensa. Então, por exemplo, as pessoas que só bebiam aos finais de semana, tem um grupo delas que agora está bebendo todos os dias, como forma de enfrentar o estresse, o mal-estar, a angústia, muitas vezes a insônia gerada pela pandemia, tá? Então, é um efeito secundário da pandemia, esse aumento do consumo tanto de álcool quanto de cigarro, tá? As duas coisas. Vários relatos de pessoas que tinham deixado de fumar há muitos anos e voltaram agora para lidar, realmente tentar lidar com essa pandemia. Então, uma forma de se automedicar, eu coloco aqui muito entre aspas, desculpa, esse automedicar, porque no fundo, as duas coisas, os dois consumos de substância só vão aumentar isso. Tá? Então, a sensação de que está melhorando é sempre uma sensação de curto prazo. Em pouco tempo, a sensação muda e fica exatamente oposta, né? Então, aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, aumenta a insônia e assim por diante. Então, na verdade, é a pior forma de se lidar com essas emoções. Bom, mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o que a gente tem discutido nos últimos tempos é o papel dos pais nesse momento de pandemia. Claro, para lidar com as emoções dos filhos, isso é uma coisa óbvia, né? Que os pais têm que lidar com essas emoções, porque assim como eles estão ansiosos, as crianças também estão, talvez por motivos diferentes, tá? Não é pela preocupação da perda do emprego, mas pela ausência de contato social, a falta da escola e todos esses vínculos. Bom, e por que a gente tem que falar disso? Porque esse aumento de consumo que está sendo identificado é um aumento que está acontecendo dentro de casa. Então, as crianças estão se expondo a um maior consumo doméstico, tanto em quantidade quanto em frequência, tá? Então, eles veem os pais bebendo mais, ou às vezes alguém que mora junto que não é pai, mas bebendo mais, e em mais frequência. Com isso, a gente aumenta a exposição ao álcool por essas crianças e por esses adolescentes. E um dos fatores que a gente sabe que são fatores de risco para o consumo, para a iniciação e para a permanência, para a persistência do consumo de álcool e outras drogas com adolescente, é aquilo que nós chamamos de crenças normativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento que um comportamento fica naturalizado, ele acaba sendo entendido, óbvio, como uma coisa normal por aquela criança e
por aquele adolescente. Então, esse hábito de acordar, beber na hora do almoço, beber na janta e assim por diante, começa a ser visto como o normal para essa criança. E aí ele acaba incorporando isso no seu normal, tá? E não vê isso como uma coisa que deveria ser evitada, já que as pessoas que estão ao redor dele não evitam, tá? Então, o que a gente imagina é que esse aumento de exposição doméstica vai, talvez não durante a pandemia, mas a mais médio prazo, aumentar a experimentação dessas crianças e desses adolescentes. Ao mesmo tempo, nesse momento também, porque eles estão com mais bebida disponível, acaba tendo mais facilidade, inclusive, para pegar escondido, ou às vezes até com a autorização dos próprios pais, que falam, bom, estamos trancados aqui, qual o problema do meu filho de 13, 14 anos tomar uma cerveja comigo, né? Tem problema, não só a questão legal, eu sempre falo da questão legal porque né? Mas existe a questão de desenvolvimento, né, biológico desse adolescente e do risco que você está acrescentando ao processo normal de se tornar ou não um dependente de drogas, tá? O que a gente tem discutido também é que, durante a pandemia, as pessoas estão sendo mais expostas a diversas propagandas de álcool, tá? De bebidas alcoólicas, as crianças e os adolescentes também. Então, várias lives financiadas pela indústria do álcool, várias lives mostrando as pessoas intoxicadas, alcoolizadas, tá? E as emoções sem fim dos aplicativos. Então, aumentou o número de aplicativos vendendo álcool, inclusive álcool gelado em meia hora, né? Bebida alcoólica gelada em meia hora na sua casa, e com preços, promoções absurdas, muitas promoções, né? Então, quando você tem uma maior exposição ao marketing, a promoção, né, a publicidade do álcool, de novo, você tem evidência de que quanto mais um adolescente, uma criança se expõe à propaganda de álcool, maior a chance de ela fazer binge durante a adolescência, ou seja, beber demais durante a adolescência. E a mesma coisa, essa questão das promoções. Então, quanto mais promoção tem, mais muitas vezes os familiares estão comprando esse álcool, estocando esse álcool e fazendo um uso maior desse álcool, tá? Outras coisas que a gente tem discutido e já tem algumas evidências, é a questão de que durante a pandemia há aparentemente um aumento da violência doméstica e do abuso infantil, tá? Então, não é só, eu estou falando do álcool, mas para não parecer simplista, a gente tem outras questões aí, a questão de aumento de tentativas de suicídio, a questão de que o álcool reduz a imunidade. Então, existem outros fatores que eu não vou entrar em, né, não vou tratar desses fatores agora, mas é bom que vocês saibam que existe. E para encerrar, eu queria mostrar para vocês, quando a OMS e a OPA, né, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, perceberam que o álcool o consumo de álcool estava aumentando nos países, a mídia começou reportando, depois algumas universidades começaram a fazer estudos em diversos países, e o que se percebeu é que as pessoas estavam consumindo mais e estavam sendo bombardeadas por fake news, né, em relação ao álcool. Então, por exemplo, que uma série de mortes no Irã associado a uma bebida alcoólica que foi divulgada como a bebida mataria o Covid. O presidente da Bielorrússia sugeriu que todos os seus cidadãos consumissem vodka porque matava o vírus. E assim por diante, tá? Por conta de todo esse cenário de estresse, ansiedade, fake news, e essa discussão de como proteger as crianças também, a OMS, junto com a OPAS, começou a lançar diversos materiais de divulgação para tentar reduzir essa exposição, né, ao álcool nessa fase. Então, um dos materiais a gente tem traduzido lá no site do Previna, no site e no Facebook do Previna, esse folder, mas olha que curioso, 2 dos eixos que eles tratam no folder têm a ver com prevenção para criança. Então, esses 2 eixos aqui são eixos que, assim, eles chamam muita atenção porque mostra que a gente não tem que se preocupar só com o consumo
aumentado de álcool nesse momento pelos pais, mas também o efeito disso nos filhos. Então, o que eles deixam de mensagem para os pais? Evite o acesso ao álcool por crianças. Isso tem inclusive, artigo científico mostrando a diferença de quando você tem álcool em casa, você não tem álcool em casa, e quando você tem álcool em casa, aonde ele está. Isso impacta se o adolescente faz mais ou menos binge durante a adolescência, tá? Então, quanto menos álcool e mais difícil o acesso a ele, então, inclusive a sugestão é que o álcool sempre fique em locais de mais difícil acesso e assim por diante. Então, isso reduziria o consumo de álcool por adolescentes e crianças. Então, evite o acesso. Isso é uma coisa que tem que ficar, né, como uma mensagem. Monitore acesso ao álcool, né? Então, tem que ficar de olho se o adolescente está indo lá e tomando também, né? O que a gente mais ouve dos adolescentes é que eles pegam um pouco de bebida e para disfarçar eles misturam com alguma coisa, misturam com água ou a garrafa para não parecer que eles pegaram, quando os pais estão monitorando, mas muitos pais nem monitoram e aí eles vão consumindo, né? Especialmente se tem excesso na casa. Controle o tempo de tela em que a criança vê propagandas de álcool. Então, com essa, digamos, hoje no YouTube, essa liberação de propagandas de álcool, as crianças estão vendo mais, né? Então, é preciso reduzir isso, porque quanto maior o tempo de exposição a propagandas de álcool, maior a iniciação mais precoce a iniciação com essas crianças e adolescentes, tá? Converse com as crianças sobre álcool e Covid. Então, tem que conversar sobre por que o álcool tem que ser evitado nessa fase, né, nesse momento, qual é a questão da associação entre o álcool e Covid, e assim por diante, tá? Então, essas questões são questões que fazem parte do nosso momento atual, mas que, de maneira geral, são medidas que devem ser implantadas desde já, mas que elas têm que persistir mesmo depois do nosso retorno à sociedade, tá? Tá, eu esqueci. Eu tenho mais 2 slides e aí eu termino. Mas só para dizer para vocês algumas dicas. Então, ao que ficar atento? Vamos imaginar que a gente não fez nenhum tipo de prevenção clara durante a infância, nossos filhos já estão na adolescência. O que chama a atenção da gente em relação à associação de algumas variáveis e uso de drogas, tá? Em geral, primeira coisa, muitas das variáveis que estão associadas ao uso de drogas também são variáveis características da adolescência normal. Então, a gente tem que saber meio que separar uma coisa da outra. E aí você olha o quê? Você olha a intensidade e persistência dessas variáveis. Então, por exemplo, o desempenho escolar. Então, se as notas estão baixas, como elas eram, como elas estão ficando, tá? Interesse em atividades. Em geral, assim, o adolescente ele muda mesmo de perfil de interesse de atividade por completo, às vezes fica desanimado, mas são coisas que são transitórias, não vai ser persistente, então precisa olhar com cuidado disso. Alterações nas rotinas diárias, né? Então se come demais, se para de comer, se dorme demais, se não dorme mais, enfim, algumas, é claro que, de novo, parte desse dormir demais tem a ver com a própria fase do desenvolvimento, mas quando a gente começa a perceber que várias dessas coisas estão acontecendo, o filho muda completamente de grupo de amizade, isso, digamos que são sinais de que a gente tem que ficar um pouco mais atento à situação, tá? Mau humor, nervosismo, agressividade, tudo isso junto são sinais de alerta, tá? E aí, é claro, a gente, assim, os pais têm que atuar tanto na prevenção primária, que seria aquela de retardar ao máximo a iniciação, quanto na prevenção secundária e terciária, porque muitas vezes ele não conseguiu atuar na prevenção primária, mas ele consegue, depois, quando o adolescente já começou, fazer com que esse uso não persista, tá? Isso é possível. E isso seria secundária. E a terciária é quando já o adolescente já está com muito problema, um consumo muito intenso, aí ele tem que ser direcionado para tratamento. Mas os pais têm um papel fundamental nesse processo também do tratamento, porque são eles que vão encaminhar, tá? Algumas dicas finais para o dia a dia, quando a gente voltar a ter uma vida social fora de casa, mas é o seguinte, então, o que a gente sempre diz, levar e pegar em festas,
até para ficar atento ao odor do adolescente quando ele volta das festas. Pedir que durmam em casa após as festas, porque uma das principais sensações de que tudo bem beber, encher a cara, né, ou consumir drogas do adolescente, vem dessa sensação de que ele vai para casa de um amigo, a mãe e o pai não vão ver e está tudo certo. Então, isso é um fator de risco, tá? Se posicionar claramente contra o consumo por menores de idade, isso é uma coisa que eu sempre falo e a gente tem que continuar insistindo. Os pais, eles não têm noção de quanto eles são preventivos ou de risco, né? Eles são altamente preventivos ou altamente de risco, mas os pais, eles têm um poder de prevenção que eles não percebem, tá? Muitas vezes eles acham que nem, mas eles têm muito mais do que a escola, muito mais. Dificultar o acesso doméstico ao álcool, não achar que deve ensinar o menor a beber, já falamos de tudo isso. Conversar para identificar os fatores psicossociais de risco, então aqueles fatores que eu falei no slide anterior, com o acompanhamento, os pais conseguem perceber o que está acontecendo e o quanto daquilo é um processo de transição da infância para a adolescência, ou o quanto aquilo pode ser já uma evidência de um consumo, tá? Jante com seu filho, então tem alguns estudos mostrando que quanto mais dias da semana os filhos jantam com os pais, menor é o consumo de droga deles, tá? Conheça os amigos e os pais dos amigos. Não é para virar melhor amigo dos pais dos amigos, mas é fundamental saber com quem os filhos estão andando, até porque nessa fase o consumo de drogas não é isolado. Ele, em geral, começa no contexto de amizade e ele só vai se perpetuar se os amigos com quem esse adolescente está andando também são adeptos disso. Se ele está num grupo que não consome, dificilmente ele vai, por conta própria, começar a usar e assim por diante, tá? Então, para encerrar, o processo de prevenção, ele é contínuo, colaborativo e majoritariamente familiar. Então, eu não estou desmerecendo de maneira nenhuma a ação das escolas, a ação das atividades que são feitas nas comunidades, de maneira alguma. Mas, mesmo que eu tenha um programa de prevenção na escola super efetivo, né, com evidência de sucesso, eu tenha medidas ambientais protetoras, né, com controle de venda para menores de idade e tudo mais, seguindo todas as regras da OMS para comércio de álcool, disponibilidade, preço de álcool, aquilo tudo. O que pode acontecer no final? O adolescente chega em casa e ele tem pais que vão falar, não, eu acho que você pode beber, bebe mesmo, etc. Então, assim, tudo aquilo que foi feito em outros ambientes sempre acaba tendo menos peso do que o ambiente familiar. E aqui, uma coisa que eu não falei, mas tenho que falar também, quando a gente fala em ambiente familiar, não é necessariamente aquela família de propaganda. Não é aquela mãe, pai, 2 filhos, cachorro. Não é isso. Na verdade, é claro que o que a ciência tem mostrado é que quando você tem pai e mãe, ou pelo menos dois genitores, né, cuidando de uma criança e de um adolescente, você reduz a experimentação. Mas isso não significa que quando você tem as crianças morando só com a mãe ou só com o pai, que você não possa fazer todos esses modelos de monitoramento, de comunicação em que você explique por que não, tá? O que acaba acontecendo na prática é que quando você tem dois, você tem mais mãos, mais bocas, né, para conversar, para monitorar, para acompanhar, para ajudar na escola e assim por diante. Então, é uma coisa meio quantitativa aí também. Então, lembrando, então, para encerrar, que basicamente tudo que a gente fala de prevenção tem que ser baseado em evidência científica, aquilo que os estudos têm mostrado que funciona, né, escolher o que funciona e deixar de lado o que não funciona, e sempre com muito cuidado para a gente tratar do assunto de maneira adequada dentro de casa com o adolescente, para que a gente tenha assim, sucesso no nosso modelo preventivo, sem, ao contrário, estimular esse uso dentro de casa, que não é aquilo que se espera nessa fase do desenvolvimento deles. Tá bom? Era isso. Encerro aqui.